Fibrose pulmonar, você sabe o que isso significa? Então vem comigo até o final deste vídeo. Essa expressão, na verdade, ocorre devido a várias doenças respiratórias e que apresentam uma alteração no raio-x de tórax ou na tomografia computadorizada de tórax. Elas produzem uma perda da elasticidade do tecido pulmonar e isso prejudica e muito a respiração. Quando vemos o laudo de um exame, por exemplo, uma tomografia, ele vem descrevendo um infiltrado intersticial ou um comprometimento do interstício pulmonar. E quando a gente recebe um exame desse tipo, aí começa a investigação para identificar qual é o tipo de doença que está sendo responsável por aquelas alterações. Os sintomas mais comuns das pessoas com fibrose pulmonar é tosse, na maioria das vezes uma tosse seca, e em casos mais avançados, o paciente começa a evoluir com cansaço e começa a evoluir também com falta de ar. Então vamos agora a alguns exemplos de problemas que podem produzir esse tipo de problema nos pulmões das pessoas. Primeiro, a pneumonite de hipersensibilidade. Essa doença ela é associada à exposição a algum fator ambiental. Geralmente, o paciente chega com tosse, com falta de ar, e é uma reação de hipersensibilidade, ou seja, tipo de uma alergia. As exposições mais comuns que nós encontramos são mofo. Geralmente a pessoa, na casa onde ela mora, tem uma parede com umidade, com muito mofo, ou se não é na casa, em algum lugar onde ela fica bastante tempo, por exemplo, no ambiente de trabalho. E aquilo ali é responsável por produzir esse tipo de alteração. Outro tipo de exposição que pode provocar esse tipo de alteração é a exposição a pássaros. Então é comum a gente encontrar pessoas que apresentam pneumonite de hipersensibilidade que são criadoras de pássaros, e esta exposição induz alteração no interstício pulmonar. Um segundo tipo de fibrose que surgiu agora mais recente é que, com o surgimento da Covid-19, muitas pessoas evoluem com sequelas da doença e apresentam quadros de fibrose pulmonar, isso devido à intensa inflamação produzida pelo vírus. Então, dependendo da gravidade da infecção pelo SARS-CoV-2 que a pessoa apresentou, dependendo do tipo de tratamento que essa pessoa recebeu, tanto durante a doença como no pós-doença, ela pode evoluir com quadros de fibrose e que são possíveis serem revertidos desde que identificados a tempo e administrado o tratamento correto. Uma outra situação, uma terceira situação, são pacientes que tiveram tuberculose pulmonar. Aí já não é o caso de ser uma doença intersticial, aí é uma fibrose produzida como reação do organismo tentando combater o bacilo da tuberculose. E o tipo de sequela que se forma chama-se bronquiectasia. Nesses casos, principalmente em que o paciente demorou a identificar que tinha aquele problema e demorou a iniciar o tratamento.
E finalmente, o quarto tipo que eu vou falar agora é a fibrose pulmonar idiopática. É uma situação até bem pouco tempo que não existia tratamento e felizmente surgiu recentemente um novo medicamento que impede a progressão da doença. Então veja bem, como ele impede a evolução, quanto mais cedo a gente identifica e a gente começa a tratar, melhores serão os resultados. É uma condição que a gente pode identificar muitas vezes pela análise da tomografia do paciente, porém, em outras vezes, há necessidade de procedimentos mais intensos, como uma biópsia pulmonar. Esses eram os 4 tipos que eu queria abordar hoje. Não são os únicos, claro, mas acredito que representam as que a gente vê com mais frequência. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até nosso próximo vídeo.